Sejam bem-vindos. Ah, eu tenho muita alegria de ver a cultura árabe quando cada pessoa que entra da sua família em casa, ou visitante, eles falam, sejam bem-vindos, seja bem-vindo. E quando não tem, eles não entram, essa palavra. Ou seja bem-vindo é algo que receba a minha bênção, essa casa é sua. Então, sejam bem-vindos. E temos, então, o nosso tema, a vida em comunidade, o lugar da formação, e especificamente essa terceira mensagem da série vai focar nos dons diante do Senhor e na comunidade. Pai, nós estamos diante de Ti, depois que louvamos o Teu nome, Teu Espírito se faz presente. Adoramos quem Tu és grande, Teu amor não muda e não falha. Como é bom poder falar isso e adorar em comunidade. Senhor, a palavra de Deus vai ser aberta, lida, e é a Tua palavra. Que a palavra não volte, como a promessa diz, vazia em nenhum coração. Todos que lerão, todos que abrirão a palavra e lerão Tuas palavras, Senhor, é a ministração que vem do Teu Espírito. Não somos nós, é o Espírito. Obrigada pela Tua presença. Vai tocando em cada coração, cada mente. Vai protegendo cada família. Vai colocando cada mente cativo na obediência do Senhor. E que nada e ninguém, ou qualquer situação, impeça de ouvirmos a Tua palavra nesse momento e obedecer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O lugar da formação do discípulo é a comunidade, como eu disse, e as outras duas mensagens falaram bastante sobre Cristo ser o foco, Cristo é a base. Então, nós tivemos ali no primeiro domingo, o pastor José falando sobre os próprios dons, o relacionamento, o amor, o reconhecimento que temos que pôr Cristo no centro. Se nós não colocarmos Cristo no centro, nós estamos num clube. E se é clube, a gente tem outras opções. Cristo deve ser a base, Cristo é o centro, Cristo é a palavra, Cristo é o que rege a nossa vida. Também, com uma gratidão imensa, nós recebemos o pastor Léo, que vai dizer então que a busca de Deus se faz na comunidade. Que na oração, na palavra, na vida, e que precisamos buscar a Deus e não esquecer da intimidade com o Senhor. Essas palestras, essas pregações sobre o Jesus e o seu chamado, traz uma transformação interior. Hoje vamos ver, e vai dizer sobre o ambiente prático do que a gente já tem ouvido. É a prática do dom para que a mudança seja feita, mas a prática da vida, da transformação. No mundo atual, e isso é muito importante, que sequencialmente nos bombardeiam, hoje a gente vê que fomos treinados a ser subsuficientes, autossuficientes. Mas o reino de Deus funciona na base da comunhão. O próprio presbítero Rubens trouxe domingos atrás, a palavra sobre comunhão. Quanto é importante a gente ter comunhão. É no nós que o eu é moldado, não é no eu. É como uma ilustração importante sobre o barco. Imagina você que um barco ao remar, e você encontra ele ao amanhecer, você olha e acha que foi a força brutal daqueles homens ou daquelas mulheres que estão remando. Mas quem está dentro do barco sabe, ou da canoa, se não é remar forte, é o ritmo, é a cadência. O barco gira e trava se não tiver essa cadência. A vida em comunidade é assim. Não precisamos de heróis individuais. Precisamos de pessoas que aprendam a ouvir, a entrar e a decidir o ritmo no Espírito Santo. A lição do barco não é força, é ritmo. Os músicos e o ministério aqui da adoração sabem bem disso. Quando não há ritmo, não há harmonia. Não necessariamente precisa ser exímio, mas o ritmo precisa haver, principalmente nos relacionamentos.
O segredo aqui é a cadência de ouvir um ao outro. Como é difícil ouvir. Mais difícil ainda é escutar. Porque ouvir a gente ouve. Escutar é parar e se colocar no lugar daquela pessoa. O resultado é quando todos entram no mesmo compasso, o barco desliza sem esforço. É o fluir do Espírito. Vai no vento do Espírito, o sopro do Espírito, que a palavra fala. A leitura bíblica central da nossa série é Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que lista? Que lista é essa? Há quem diga, e os teólogos muito reforçam isso, que esse fruto é o fruto, uma mexerica, ou pocã, como você fala, né? E é um fruto com vários gomos, mas o fruto maior, que segura esses gomos, é o amor. O fruto do Espírito só aparece onde há relacionamento real. Sabe a contrapartida disso é: você não pode, nem eu, viver no isolamento. Eu sempre falo isso agora, né? Que a OMS já disse que a maior dificuldade hoje, a pandemia maior, é a solidão. E a solidão é mundialmente percentual, forte nisso, que traz depressão, tristeza. A vida cristã é assim. Se nós vamos decidir se isolar, você pode ter certeza que terá uma consequência muito importante na sua vida espiritual, na sua vida familiar, relacional e de qualquer fato que faz você de vida. Não se isole. Infelizmente, através de mentorias, aconselhamentos, vida, eu percebi, recentemente, várias pessoas que decidiram se isolar e não confessar, e não partir para o outro de confiança e orar. Ore, por favor, por mim. Não precisa se abrir, não precisa contar toda a tua história, mas não se isole. Sabe por quê? Quando a gente entra no isolamento, é difícil achar o caminho de volta. E, normalmente, isolamento tem a ver com orgulho. Por isso, o amor é importante. Nós queremos o fruto do Espírito, mas só queremos sozinhos no nosso quarto. Mas como exercitar a paciência se não tem ninguém que nos teste? Como colocar o amor em prática se nós não vamos ter relacionamentos de pessoas que não nos amam? Acredite, tem pessoas que não amam você, e nem a mim. Mas como a gente vai testar isso? Como que a gente vai colocar isso em prática, o fruto do Espírito, se não haver esse tipo de situação no relacionamento? O fruto do Espírito é relacional. O fruto do Espírito é relacional. Na semana que vem nós vamos ver isso mais abrangentemente, relacionamentos. Mas ele é relacional. Não tem como você ter o fruto do Espírito sem se relacionar. Ele floresce no solo da convivência. O fruto do Espírito, ele floresce no ambiente, no solo da convivência. Eu ouvi essa frase filosófica, muito bonita. O carvalho perguntou para a moeira: mostre-me Deus, fale-me de Deus. E ela floresceu. É interessante, quando a gente floresce, é para o outro. É no jardim do outro. O ponto 1 aqui, que eu quero destacar, é a comunidade é o terreno da formação. E nós vamos, já que estamos falando em dons, em comunidade e convivência, vocês estão preparados para ler a Bíblia? E vamos ler bastante. Estão? Então, Efésios 4, de 11 a 13, quem tem um versículo pode vir aqui e ler, ele vai dar essa base da comunidade, que é o terreno da formação. A palavra de Deus vai falar. Pode ler.
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. Obrigada, Bia. Nós já lemos esses versos muitas vezes. Mas vamos ilustrar aqui. Imagina você uma cozinha profissional. Não sei se você já teve a chance de estar numa cozinha profissional. Não estou falando de MasterChef, desses aí. Mas estar ali é um caos. Não sei como eles se organizam. Entre fritura, entre montagem de prato. Agora, você imagina o ambiente dessa pressão para que o prato possa ser servido, o calor, a rapidez. Imagina você se o chefe resolver lavar a louça e o apoio resolver cozinhar. Não vai acontecer. Nada funciona assim. Na igreja, Deus deu funções diferentes para cada um, para que juntos alcancemos a maturidade. Veja bem, os dons não é para que você possa ter um upgrade da sua vida espiritual. Não é para que você possa entender que você é chamado por Deus, aceito por Deus e te deu um presente, um gift extraordinário. É para a maturidade. Nenhum dom sobressai ao outro. Coríntios vai dizer isso. Se não tiver amor, de nada vale. Então não é para você o dom. O prato é para ser servido. Apesar de que a gente experimenta um pouquinho para saber se está bom. Mas é a maturidade, a sua formação depende de você ocupar o seu lugar na cozinha de Deus, onde a mesa é importante. Todos têm uma função, para que tudo seja servido, um prato do Evangelho, para quem ainda não conhece a palavra de Deus. Então, o ponto 1 é muito prático. Se um tenta fazer tudo sozinho, não vai conseguir. Cada um tem que cumprir seu papel. E, pasmem, todos aqui que encontraram a Cristo e eu, que encontramos a Cristo, temos um dom. E temos uma responsabilidade no corpo. Por quê? Porque um pode estar pegando o teu lugar, porque você não está a postos. E vai sobrecarregar. Deus deu os dons para a igreja. Para que ela amadureça, para que ela reflita Cristo, para que o fruto do Espírito seja manifestado através do amor. E o ponto 2 é o que faz imediatamente a gente vai trabalhar. Os dons são recursos para servir. É para servir, de novo, novamente. Não é para você se realinhar, para você ter uma vida que fala, vou repetir isso. Realmente eu amo Deus, porque Ele me deu o dom de profecia. Realmente eu amo Deus, porque Ele me deu o dom da palavra, de pastor, de mestre. Tudo se encaixa, tudo é importante. Todos temos uma função para que quando nós recebemos, realmente as pessoas encarem que essa igreja reflete Jesus. Os dons são recursos para servir. O texto aqui, a próxima pessoa pode vir, 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Quem tem? Ou 1 Pedro 4, de 10... Desculpe, 1 Pedro 4, de 10 a 11. Os dons são recursos para servir. 1 Pedro 4, de 10 a 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o conforme que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Obrigada, Érica. O que Pedro escreveu aqui, baseado no Espírito Santo? Tem instruções específicas. João 13, de 34 a 35, também vai dizer isso. Lembre-se que o mundo nos treinou para competir. O Evangelho nos chama para cooperar. É muito fácil entrar na competição dentro da igreja. É muito fácil nós competirmos com a nossa família espiritual. Mas isso é do mundo. Isso é do pagão. O cristão, ele coopera.
João 13, 34 a 35, pode vir, Miguel, vai falar exatamente sobre isso. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. O que consta em nossas vidas como os discípulos de Cristo, verdadeiramente, é o amor. Não é o quanto você religiosamente você cumpre as tarefas necessárias. Não é uma imersão pessoal dizendo, espera um pouquinho, esse pecado eu não tenho, esse é levezinho, esse aqui eu tenho, vou continuar trabalhando aqui, mas esse eu não tenho. Isso é religioso. É o amor que faz com que você se pareça com Cristo. E eu não estou dizendo de um amor apaixonante, líquido, que essa nossa sociedade apresenta. É o amor vindo de Deus. E eu vou mais profundamente. Você sabe o tamanho, a profundidade do amor de Cristo para a sua vida? Amor de Deus para a sua vida? Antes mesmo de você nascer. Não dá para definir um amor que dá seu filho para que nós possamos ter vida. E experimentar esse amor. De vez em quando nós temos que rever o Evangelho em nós. Às vezes nós estamos 30, 40 anos que nós decidimos por Cristo e a gente se perde no meio da caminhada do Evangelho cravado em nós. Será que realmente eu tenho dúvida se eu vou para o céu ou não? Será que eu tenho dúvida se Deus me ama mesmo? Será que eu tenho dúvida se Cristo existiu mesmo e morreu por mim e pela humanidade, para que todos que conheçam tenham filho de Deus? Será que o Senhor realmente me vê como filho? São perguntas cruciais para que você e eu vamos analisar novamente todos os dias se somos cristãos. O Shed, disse, alguma frase que eu sempre falo também, nós devemos nos converter todos os dias. Um PhD em Novo Testamento, um homem muito humilde, ele falou, nós devemos nos converter todos os dias. Não para desmerecer o valor da salvação, mas para lembrar que o poder de Deus trouxe salvação e senhorio para nós. Os dons não são troféus para exibição. São ferramentas para o serviço. Como num grupo de família, como num grupo de WhatsApp de família, quando falar, eu preciso disso, leva isso para o almoço, rapidamente a gente se escreve, ou no grupo que a gente tem bastante intimidade, e a gente vai colocando à disposição, vai colocando o que pode fazer. Se competirmos, todos perdem. Se cooperarmos, o mundo verá o amor de Cristo. Se competirmos, todos perdem. Mas se cooperarmos, todos verão o amor de Cristo, nesse país e em qualquer outro país. Ponto 3. O fruto é a evidência da comunidade saudável. Até vou reforçar, os dons são recursos para servir. Ponto 2. Eu quero aqui destacar algo prático. Nós teremos a formatura e teremos um café da manhã, onde todos são convidados, mas mais que isso, são chamados a cooperar juntos. No poder do Espírito Santo, na revitalização da igreja. Ali atrás nós temos tanto as inscrições do discipulado, quanto uma área que você pode servir. Tem logística, recepção, programa do culto. Servir, ofertar, se doar. A dificuldade de levantar dessa cadeira e até aquela mesa, vocês não sabem qual é a batalha espiritual disso. Porque lá na mente fala, eu coloquei meu nome, eu vou ter que vir, mas e se eu não tiver com vontade de vir? E se eu não pertenço, não me aceito nessa igreja? Eu não tenho dom nenhum para servir, nem sei meu dom. Olha, a gente tem teste que pode te encaminhar, só falar ali na mesa. Que oportunidade única de servir ao Senhor com um dom. Você é importante. Nós precisamos de você, não para fazer um café muito bom para as pessoas que vão vir,
mas para a cooperação chamado de Deus para essa comunidade. Ponto 3. O fruto é a evidência da comunidade saudável. O fruto do Espírito é a evidência da comunidade saudável. Existe comunidade não saudável? Claro que sim. Competidores, holofotes, ganância. Nós vimos aí, comunidades que todos os dias é televisionado ou noticiado, infelizmente, fazendo um desserviço do Evangelho. Romanos 12, de 9 a 21, é um trecho muito bom, o Didi vai ler para nós, sobre esse tema, esse ponto. Fruto é evidência da comunidade saudável. Vamos ver o que Paulo disse. Romanos 12, de 9 a 21. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Seja fervoroso no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que você tem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o que é todo possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem que com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Que texto. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que texto. O fruto da evidência da comunidade saudável que a gente acabou de ler. Colossenses 3, de 12 a 17, vai fortalecer essa palavra de Paulo também aos Colossos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Amém. Pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Obrigada, pastor Zé. Que texto. Uma igreja saudável que tem um fruto do Espírito, ela tem paz, ela busca paz, busca perdão. As redes sociais, elas nos confrontam como tudo pronto, bem aparência e aparente. A igreja e a vida é um processo.
não é pronto. Não é uma foto pronta, com filtro perfeito. Mas é versus a realidade do que a irrealidade das redes sociais. Estamos em processo. Essa frase o Carlos Quintiliano gosta muito. Né? Estamos em processo. E é verdade. Se você está vendo uma série ou um documentário e o streaming trava, você vai olhar o quê? Você não vai ver que o problema é da tela. Você corre para ver se seu Wi-Fi caiu, se a sua conexão caiu. Ou, será que eu paguei a conta? Será que vai ter, né? Quanto tempo vai ficar sem internet aqui? O problema, geralmente, é de conexão, não é de tela. O problema está na conexão individual com Deus. Esse movimento que a gente tem com inteligência artificial, com as redes sociais, com os desdobramentos, é uma coisa tudo pronta, tudo muito mecânico e pronto. E vamos repetir, vivemos o processo. Às vezes, nossa vida espiritual parece travar como aquela tela, como um vídeo na internet. Muitas vezes o problema não é, como eu disse, a tela, mas é a conexão, é a sua capacidade, é a sua conexão com o corpo. Sem conexão não há fluxo de vida. Não se isole. Não dá para você pegar o seu dom e exercer em si mesmo, é para o outro. Sem conexão não há vida. Sem o Espírito Santo não há vida. Sem busca pelo Espírito Santo e para o Espírito Santo não há vida. Sem o amor à comunidade que Deus te escolheu para estar aqui, não há vida, não há saúde. Ponto 4. A comunidade revela nossos desafios. Vamos repetir aqui os pontos. Ponto 1. A comunidade é o terreno da formação. 2. Os dons são recursos para servir. 3. O fruto é a evidência da comunidade saudável. Enfim, 4. A comunidade revela nossos desafios. É como a comunidade é transparente. Você quer se conhecer? Se relacione aqui. Você quer ser transformado? Se relacione aqui. Gálatas 2, de 11 a 14, Paulo enfrenta Pedro. Não obstante, não longe, Pedro teve suas diferenças. Depois Paulo e Barnabé. E Paulo não teve problema nenhum de enfrentar. Por quê? Porque é pelo Espírito. Vamos lá, Miriam. Contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro contra o que ele andava fazendo por sua atitude condenável. Porque quando ele chegou lá, no princípio, comia com os gentios. Mas depois, quando chegaram alguns judeus, amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam os que eram da circuncisão. E depois, todos os outros judeus, e até mesmo Barnabé, seguiram o exemplo de Pedro nessa hipocrisia. Quando viu o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo que realmente criam, e não estavam seguindo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos os outros: embora você seja judeu de nascimento, não está vivendo como judeu, e sim como gentil. Então, por que de uma hora para outra está obrigando esses gentios a viverem como judeus? Obrigada, Miriam. Que texto. Vamos dar um tempo para a gente, essa paulada, né? A gente dá um refresco, mas exatamente, palavra-chave aqui, hipocrisia. Paulo enfrenta Pedro com todas as ferramentas espirituais, porque o fim, na verdade, era que o Evangelho incluísse os gentios. Pedro, por que você está tão religioso? De onde você foi resgatado? O que você passou com Cristo, com Deus? Onde você está porque Jesus te chamou? E agora você quer impor essa religiosidade a outros? Sabe, irmãos, o controle é algo que a gente tem que extirpar do nosso meio e da nossa vida. A hipocrisia também. Romanos, como o Didi leu,
a vingança, ressentimentos. É encarar a si mesmo e dizer, eu não quero isso na minha vida. Estou dando alguns exemplos aqui, mas cada um sabe de si. Se posicione, dizer, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais a mentira, eu não quero mais a falta de amor, eu não quero mais uma vida com um pé no mundo ali e outra na igreja, né? Eu não quero mais ter isso na minha vida. E você dá o nome que for dado e fala para Deus isso. Dê nome a isso. Eu não quero viver mais se eu viver assim. E aí você vai poder dizer para Deus que é Ele que é o interessante, é Ele que quer. Na nossa consulta com o pastor Joel sobre os dons, é uma segunda parte, falando sobre como ele viveu isso na igreja. Ele falou, talvez a pergunta mais importante, a gente vai chegar lá, é como viver uma vida que busca o Espírito Santo, que tem uma vida com Cristo. Vamos ver isso daqui a pouco. Então, Gálatas é tão ilustrativo, é como um documento do Google, quando a gente está fazendo ali o nosso texto. Aparece vários itens, vários ícones, né? E aí a gente se perde nesse meio desse ícone, com esses desafios a serem colocados. Mas Paulo trouxe o texto correto. É a mesma coisa nossa. Deus não nos chamou para escrever a fé em arquivos separados, mas ao mesmo documento, o chamado corpo de Cristo. Não são cada um com tese, cada um com seus documentos, cada um com suas falas e fés e vida. É um documento só, que Deus escreveu, que Deus escreve. Nós não temos partilhar ou compartilhar coisas separadas, mas é um documento só, reparado, reeditado, feito com sangue de Cristo para entregar esse documento pleno a alguém que não conhece o Senhor. A comunidade também serve para nos corrigir os desafios. Pedro não corrigiu Paulo? Como em um documento compartilhado, onde vemos os cursores de outros editores, né, nós nos perdemos ali com falhas expostas. Paulo confrontou Pedro, não para destruí-lo, não para expor, mas para manter a integridade do documento, do arquivo pleno de Deus. Precisamos de pessoas que têm liberdade para nos ajudar a escrever nossa história segundo o Evangelho. Lembra? Nós não podemos ser independentes, mas codependentes no sentido bom da palavra. Eu preciso de você. Quando estamos falhando, quando você percebe algo, olha, eu percebi isso na sua vida, eu percebi isso, você precisa de oração, você quer que eu ore com você, como está a saúde, como está a sua vida? Mas uma pergunta bem séria mesmo, e de coração, como você está? Lá no concílio eu perguntei, tudo bem, Bisa, né, pastora Bisaí? Ele falou, tudo é muita coisa, mas eu estou indo bem. Tudo é muita coisa. Mas eu preciso de você para orar comigo. E nós oramos ali, foi muito bom. Bom, aqui a conclusão e o convite é muito claro. João, eu gosto tanto desse texto. João 1:46, quem tem? Pode vir. Rafa. O Espírito produz o fruto, os dons servem em amor e a comunidade vira o ambiente do milagre. Pode ler. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Obrigada, Rafa. Jesus já sabia como Natanael estava e o que ele estava pensando. Antes mesmo desse texto, ele já viu Natanael na árvore. Pode vir alguma coisa boa de lá? Será que essa igreja tem alguma coisa boa? Porque nós estamos vendo tantas igrejas por aí. Nossa frase é, vem e vê, vem comigo, ande comigo e entre nós também. O Espírito produz o fruto, os dons servem em amor, a comunidade vira o ambiente do milagre. É uma frase muito boa. Para nós estarmos juntos num evento, em algo, juntos aqui, é um milagre. É um milagre que você está aqui, é um milagre que você tem a vida em Cristo e eu tenho a vida em Cristo.
É um milagre ser discipulada a minha vida inteira, para que eu pudesse ser reparada, tratada, cuidada, perdoada, limpa e purificada através da igreja. Eu devo tudo a minha vida ao Senhor Jesus, e como Ele me amou. E eu também amo e sou grata por uma igreja tão firme na minha vida. Mais de 30 anos. Tenho carinha de nova, né? Mas tem 35 anos aí de ministério já. Mas Deus usa essa igreja para, nos momentos que eu estava mais triste, mais precisando de oração, de vida. Quantas vezes eu vim aqui no altar, joelhei e orei, me ajudem, orem por mim. E a igreja orou, cuidou, me recebeu, me amparou, busquei os pastores, orei com eles, por favor, me orienta. Porque não era fácil o que eu estava vivendo. Mas eu não me isolei. Eu ouvi a voz de Deus, Glenice, eu te chamei, vai para o corpo. E eu vinha, às vezes viajava de voo mesmo para vir aqui. Eu dou esse testemunho pessoal porque eu gostaria de partilhar essa bênção com vocês também. Haja o que houver, não fique preocupado com o que ele vai pensar, o que o pastor vai ouvir, o que aquele líder que você considera vai te julgar. Pensa no Espírito Santo de Deus. Nós não cantamos, tudo é para o meu propósito, tudo é para o meu bem. Deus coloca pessoas especiais na sua vida, que não te julga, que te abençoa, que te ama, que vê o valor de Cristo em você, que aprende com você. Não há nada que te surpreenda e que a gente não possa amar e caminhar juntos. Como posso ter uma vida tão profunda com o Espírito Santo, a ponto de me tornar um verdadeiro discípulo dentro desta comunidade? A resposta é toda essa palavra que nós lemos. Envolvimento em ministérios e grupos. E semana que vem nós vamos ver em relacionamentos. Por mais que você não se sinta apto, por mais que você se decrete que não é um discípulo de Cristo, porque A, B ou C aconteceu com você, se envolva, sirva, não desista, ore e fala, sim, eu tenho estas falhas, mas todos nós estamos naquele barco, o remo é o quê? Cadência. Que nem C.S. Lewis fala, eu pensei que isso acontecia comigo, com você também? Assim surge a amizade. O milagre da amizade, o milagre da bênção de estarmos juntos. Eu sou ministradas por vocês. Vocês oram por mim, vocês trazem palavras para mim da comunidade. E eu também sirvo com tudo que eu sou. Não só a comunidade, a denominação, porque minha vida só tem sentido em Cristo. E o que Ele me deu para fazer, que é representar Cristo nessa terra. E até que Ele venha ser formada por Ele em processo de... Como eu posso buscar o Espírito Santo na minha vida? Você tem um mentor? Você confia no seu pastor? Você tem uma pessoa de confiança que você confessa e ora? Ou você se isola? Ou você bate no peito e fala, eu consigo? Quando a coisa ficar um pouquinho mais difícil, aí eu procuro. Nós não somos dessa comunidade mundana. Nós participamos de uma família cristã, regada pelo sangue de Cristo, onde a presença dEle está aqui agora, onde a Trindade se manifesta, onde os frutos do Espírito se manifestam, onde os dons extraordinariamente se manifestam. E a gente vê pessoas se convertendo, vemos famílias sendo transformadas, restauradas, vícios sendo dominados, cura na alma, no espírito e no corpo. É no relacionamento que o Espírito Santo se manifesta. Onde isso, Gleida, a Bíblia fala? Na Trindade. Antes de tudo acontecesse, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são relacionais. Nós precisamos realmente levantar e orar. E dispor da minha vida. O presente que eu recebi não é para mim, é para vocês, é para a igreja. E com certeza a igreja está precisando de algo que ainda ninguém se manifestou para servir. Dons ao amor, pessoas ao propósito, igreja ao modelo de Cristo. Eu termino com essa frase, com esse texto. Jesus não chamou os discípulos para um curso teórico, mas para um caminho prático. Vem e vê.
O convite hoje é para você sair do isolamento de você mesmo, do eu. Envolva-se, sirva, deixe de ser moldado, deixa ser moldado, deixa ser o seu eu ser moldado em nós. Permita ser moldado pelo Espírito Santo. Ele não vai impor, ele vai convidar você. Você quer que eu transforme sua vida? Vamos orar para que o Espírito Santo aligue nossos dons ao amor e nos torne uma comunidade que reflete e reflita a glória de Deus. Vamos levantar e orar. Pai de amor, obrigada por a tua palavra, lida pela tua congregação. São tantas palavras de amor para nós, tantas recomendações. Que rico viver em comunidade, Senhor. Tu deste autoridade a toda a igreja. E morreu por ela. Por favor, Pai, nos perdoe, nos limpe de todo o egocentrismo, isolamento, nossos pensamentos voltados para nós mesmos, baseados em científicos diplomas, baseado em experiência de vida. Mas nada vale se não tiver o amor e os dons e a vida na igreja. Nos perdoe pelo tempo que nós damos e resta para o Senhor. Uma vez por mês está bom, nós falamos. Vamos ali naquele lugar, naquele evento, porque eu estou ando faltando muito. Isso é uma afronta do sacrifício que o Senhor fez na cruz para que a igreja existisse. Como será na eternidade, Senhor, se não temos nem vontade de estar aqui? Como será e como que entraremos na eternidade se nós não temos um amor ao próximo, o amor a nós que o Senhor nos colocou dentro de nós, no Espírito? Que temos procrastinação, nós temos desânimo, nós temos preguiça, nós não colocamos as tuas coisas em primeiro lugar. É tudo que resta dinheiro dá, resta tempo dá, é tudo o resto. Oh Deus, perdoa a tua casa, Senhor. Porque quando as coisas estão difíceis, nós vamos embora. Nós queremos tudo pronto, como o século propõe. Deus nos perdoe. Revele, Senhor, o dom de cada um é importante na tua casa. Que possamos nos envolver e orar, mas principalmente ter uma vida diária contigo. E dar tudo que temos, tudo que somos, todas as experiências, todos os nossos amores, vidas, família, trabalho, paixão, tudo é teu. Nós levantamos nossas mãos e entregamos para o Senhor nossa vida, nossa habilidade, nosso talento, nossos dons. Oferecemos a nossa vida completa a Ti, pelo Espírito Santo. E Espírito Santo, toque cada um agora. Vem, Espírito Santo, e derrame sobre cada um a Tua presença, o Teu toque, o Teu poder. Trata, Senhor, transforma, faz o milagre nesse momento, Senhor. Reanima, restaura, transforme e vá, Senhor, tendo acesso a todos os nossos corações e vida, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Amém. E o plano de Deus é que nós vivemos em amor, usando os dons uns com os outros para o avanço do reino dele. Amém?